Agora, para a leitura, versículo 9, 10, 11 e 12. Deuteronômio 32, versos 9, 10, 11 e 12. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou-o, cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Preste atenção no verso 11. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Senhor Deus, nós chamamos, porque esta é a tua palavra, palavra que nós amamos, palavra que lemos, palavra, ó Deus, a partir dela somos edificados, instruídos, para sermos homens e mulheres habilitados para toda boa obra. Por favor, Senhor, não deixe que Satanás roube a palavra que será semeada. Pai, nós abrimos o nosso coração para receber toda a instrução que vem da tua boca. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Eu queria pensar com você nessa noite. Voe mais alto. Amém? Voe mais alto. O texto bíblico diz assim que como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos ou filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre ela. Aqui é uma cena. A cena que Moisés pinta aqui é uma das mais fortes da Bíblia. Ele não está apenas descrevendo uma ave, ele está revelando o método de Deus, a pedagogia dos céus, como Deus trabalha, a forma como Deus amadurece aqueles a quem Ele ama. E nós queremos amadurecer, amém, irmãos? Nós queremos crescer. Então, a Bíblia diz que uma águia, ela constrói um ninho num lugar bem alto. Um lugar bem alto. Um lugar seguro, mas não permanente. Às vezes a gente quer crescer em Deus, mas a gente quer ter aquele conforto e parar por ali. Aí, voltando para a águia, o filhote nasce. Cresce. O filhote, por exemplo, aprende a ser alimentado. Mas chega o dia em que aquele espaço, que for até então um abrigo, se torna um limite para ele. Se torna um limite. E aí o processo começa, irmão. E Deus gosta dessa coisa chamada processo. O ninho é sacudido. O ninho lá da ave, da águia, a estrutura é quebrada. E olha que uma águia ela consegue pegar galhos grandes e fortes para construir um ninho. O conforto é destruído. Mas quando tudo parece ser cruel, na verdade é algo libertador. E a gente vê isso na vida de muitos. Por exemplo, Neemias estava no palácio, no conforto, na bênção, com muita graça sobre ele. Mas ele recebe uma notícia que vai mudar toda a história. A cidade, o túmulo dos seus pais está assolada, está destruída, os muros queimados, e a Bíblia diz que ele vai se angustiar lá no palácio. Ele vai ficar incomodado, ele vai ficar constrangido, ele vai chorar, ele vai orar, vai jejuar, mas ele vai agir, e ele sai daquele conforto para ir para reconstruir os muros em Jerusalém. Então, por que acontece isso com a águia? Porque a águia não foi feita para o ninho, a águia foi feita para o vento. Então é assim, irmãos, não é para a gente ficar aqui, Pedro falou isso, né? Senhor, está tão bom aqui, no Monte da Transfiguração, esse culto está maravilhoso. A gente até canta, né? O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Mas o Senhor falou assim, não, meu filho, você teve uma visitação maravilhosa.
Mas a segunda-feira te espera. Diga para alguém que está ao seu lado, a segunda-feira te espera. Com tanta glória da presença. Então a águia não foi feita para o ninho, ela foi feita para o vento. Ela foi feita para o vento. E aí, esta mesma águia que construiu este ninho num lugar alto, e tem ali, diz a palavra, que ela vai voeja, né, sobre os filhotes. Ela também vai promover os filhotes. Deus gosta de nos emancipar, irmão. Amém? Amém? Deus não gosta de nos ter assim como, sabe aqueles pais que têm um filho que fica adolescente, já é adulto e continua adolescente? Tem que ficar adulto e a gente tem que dar um empurrãozinho, não? Vai com Deus. Solta eles. A águia faz assim, irmãos. Quando o ninho é sacudido, o filhote vai despencar. E é claro que uma queda assusta, que o medo grita dentro de nós. Mas é na queda que o filhote vai descobrir que ele tem asa. Que ele sabe voar, ou que ele vai aprender a voar. É claro que nas tentativas, por exemplo, ele vai tentar, vai tropeçar, quem sabe até se desesperar. Mas o texto diz que a águia, ela fica observando do alto, não distante, ela está próxima. E se o filhote parece que vai morrer, não vai dar conta, então ela mergulha e alcança e o toma em suas asas. Assim é o Senhor, irmãos. Assim é o Senhor, que sabe cuidar de nós nesses mínimos detalhes. Se nós falhamos, se nós tropeçamos, se nós ainda não temos tamanha força para voar, diz a palavra que o Senhor é por nós. E o texto encerra no versículo 12 dizendo assim: assim só o Senhor o guiou. Assim só o Senhor cuidou numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos. Ele rodeou, cuidou dele e guardou como a menina dos seus olhos. Assim é o nosso Deus. Mas a águia tem uma sabedoria divina sobre ela, que ela faz com que o seu filhote não fique lá no ninho. É isso, irmãos. Hoje é um ajuntamento. Mas ao final o pastor vai dizer assim: olha, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que te leve. A gente não vai ficar aqui no estacionamento. Vai haver uma dispersão. A gente tem que voltar para casa, para o trabalho, para a faculdade, para os diversos ambientes onde nós estamos inseridos. Então essa mesma águia que, quando vê que o filhote vai de repente morrer, ela vem sobre ele, cuida dele, sustenta ele, mas logo em seguida ela vai soltar de novo. Amém, meus irmãos? Mas é confortável, não é? O ninho é confortável. Fale para a pessoa que está ao seu lado, o ninho é confortável. Mas o amor da águia mãe é tão grande, irmãos. E o amor do nosso Pai de toda a eternidade. Porque o amor que protege é o mesmo amor que desafia. O Senhor falou assim para Josué: não fique com medo, não. Josué ficou apreensivo, né? Moisés, meu servo, é morto. E é fácil substituir um líder que não deu certo. Mas substituir um líder muito amado, que falou face a face com Deus, é fácil, gente? Não é. Josué ficou temeroso, mas vem uma palavra de Deus para ele, para dizer assim: olha, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Mas eu preciso te dizer, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Onde você colocar a planta dos seus pés, vai ser um lugar de conquista. Ninguém poderá te resistir em todos os dias da sua vida. Deus está falando conosco, irmãos. O seu amor nos protege? Sim. Esse mesmo amor nos desafia. Jesus fala assim: ide, agora vou ficar ausente aqui da terra. Eu vou ser assunto aos céus. Os discípulos começam a entristecer, mas ele diz assim: vocês não ficarão órfãos. Eu vou rogar ao Pai. Ele vai trazer uma providência do alto. E no dia de Pentecostes vocês serão revestidos de poder. E vocês irão e farão discípulos de todas as nações da terra. Da mesma forma, irmãos, como a águia,
Deus também faz isso conosco. Ele destrói os ninhos. Amém? Quando aconteceu o Pentecostes, irmãos, todo mundo ficou aleluiado em Jerusalém e pensaram, é aqui mesmo, vamos ficar só por aqui mesmo. Olha, nossa, culto de oração, mover de Deus, mover do Espírito, vigília, e vamos reunir os profetas, e vamos falar, vamos profetizar, vamos receber visões, porque é assim num culto, irmãos. A Bíblia diz assim, quando vocês se reúnem, um tem palavra profética, outro tem visão, outro tem revelação, outro tem um testemunho, é assim. Estava bom demais em Jerusalém, e Deus olhou por eles. E Deus lembrou-se de Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós e serão minhas. Onde? Em Jerusalém. Parou aí? Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então Deus foi lá destruir o ninho. E aí Deus usou a perseguição. Falei sobre isso hoje de manhã. Ele usou a perseguição para destruir o ninho. Em Jerusalém estava muito calmo. Estava muito confortável, estava muito favorável. Então o Senhor foi lá e destruiu os ninhos. Moveu aquelas estruturas para que houvesse uma grande perseguição. Nós lemos isso até a perseguição em que acontece a morte, aquele mártir chamado Estevão. Mas a Bíblia diz que agora vai acontecer uma grande diáspora e aqueles foram espalhados, saíram de Jerusalém, tiveram que sair de Jerusalém. Mas a Bíblia diz assim que em toda parte eles iam pregando o Evangelho. Ou seja, eles tinham que sair do ninho. A queda tinha assustado eles, é aquela perseguição que se levantou, e a igreja levantou um grande pranto pela morte de Estevão. Quem sabe eles estavam ou estariam intimidados. Mas o Senhor deu um empurrãozinho. Sabe, irmãos? Deus às vezes dá um empurrãozinho na igreja. Para ela avançar mais rápido, para ela voar, para ela ir mais longe. Então Deus destrói ninhos, move estruturas e Ele também permite as quedas. Ele permite. Mas Ele não abandona. Amém? Não abandona. Não abandona. Ele observa quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Então, ele voa por perto. Diz a palavra, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então, ele nos ensina a batermos as asas. Ele nos ensina a voar. Mesmo quando nós estamos sentindo que parece que vamos cair. Eu preciso dizer isso para o meu irmão, para a minha irmã. Eu e você nascemos para o alto. E quem nasceu para as alturas não pode viver preso ao chão. Amém? Esse é o propósito, esse é o desígnio de Deus. Então, em muitos momentos, Deus vai desmontar, né, tudo aquilo que nós chamamos de segurança. José estava seguro em casa com seu pai, os seus muitos irmãos. Mas o Senhor deu para ele um sonho que ia, tirar ele do ninho. E tirou. Tirou ele de casa, tirou ele da presença do pai e da mãe, tirou ele da presença dos irmãos, e ele vai se ver vendido numa caravana, comprado por uma caravana ismaelita. Ele vai para a casa de um senhor, vai ser servo de Potifar, mas não para ali, ele vai para a prisão. E a gente conhece muito bem a história, mas a Bíblia diz assim, tudo o Senhor estava com José. Onde ele pisava era abençoado e o ambiente que ele estava era abençoado. Por exemplo, Potifar mal sabia dos negócios dele e da casa dele, da fazenda dele. José sabia de tudo. José era um mordomo que cuidava de tudo. Então, irmãos, às vezes, o conforto pode matar o nosso chamado. E aí Deus, na sua sabedoria, ele fala assim, eu vou agitar as águas, eu vou destruir os ninhos, eu vou incomodar para que o meu filho, a minha filha saia deste conforto. Então, por exemplo, Jonas, ele fala assim, não, eu não quero ficar aqui com os marinheiros, aqui no navio, observando. Não, eu quero ir para o convés do navio. Eu estou muito cansado, eu estou muito estressado, eu estou numa exaustão terrível, então eu preciso agora de um descanso, eu preciso de conforto. Mas aquele descanso, aquele conforto, estava matando o ministério, o chamado
profético que Deus tinha sobre Jonas. Irmãos, nós não estamos aqui para o conforto. Não estamos aqui para o conforto. Nós estamos aqui para cumprir propósito. Nós somos o povo da sua glória. Amém? Porque muitas vezes, irmãos, o aconchego do conforto pode atrofiar a nossa fé. Pode nos paralisar, por exemplo. Então, aquele ambiente onde Deus nos abençoou pode ser agora um lugar que nos limita. Lembra dos filhotes da águia? Enquanto filhotes, ninho. Mas agora eles têm asas. Se têm asas, eles têm que ir para o vento. E não permanecer no ninho. E a gente tem asa, irmãos. Temos asas de águias. Porque aqueles que esperam no Senhor serão como águias. Subirão em lugares muito altos. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Então não pode nos limitar. O lugar que nos abençoa não pode se tornar um lugar que vai agora nos limitar. É por isso que a águia vai voejar sobre os seus filhotes e vai promover uma emancipação. E o Deus aqui, em Atos dos Apóstolos, nosso Deus, ele vai dar um empurrãozinho na igreja, permitindo que aconteça, por exemplo, uma perseguição religiosa. Uma perseguição contra sacerdotes, padres, pastores. Não tem problema não, irmãos. Está tudo certo. Ninguém diz amém? Amém? Eu digo amém, vocês. Amém? Então Deus é especialista em fazer isso, irmão. Nos promover. Nos empurrar. Nos jogar. Tem pai que tem essa coragem de pegar o filho pequeno assim e jogar ele dentro da piscina. E a criança sai nadando. Mas às vezes a gente quer blindar de tal maneira que a gente blinda demais. E quando blindamos demais, você tem filho de 35 anos que é um adolescente dentro da sua casa. Não amadurece. Ou às vezes a gente não quer que o nosso filho tenha dor. E a gente faz tudo que a gente não recebeu, porque lá na infância nossa, irmãos, meu pai era sapateiro. Então eu fui engraxate. Eu trabalhei de babá. Eu vendi quibe na rua para minha mãe. Tá tudo certo, irmãos. Mas a gente quer blindar os nossos filhos e eles não arrumam nem aquele quarto bagunçado lá na nossa casa. E a gente não tem voz ativa para falar assim, olha, não sai de casa hoje sem arrumar aquela bagunça. Os filhos dizem amém, os pais também? Amém. Se estiver perto do filho da filha, fala assim, entendeu? A gente gosta de cutucar, né, quando está ouvindo a palavra. Não é assim, irmãos? Mas eu preciso também te dizer isso, que quando a águia, ela pega o filhote, ela, eu diria assim, dá um empurrãozinho, joga ele para voar. A queda é um ensaio para o voo, irmãos. Amém? Assim como o culto é um ensaio para a eternidade. A queda é um ensaio para o voo. A dor é um treinamento para a maturidade. Quando José passa por todos aqueles processos e ele vê os seus 11 irmãos de frente para ele, o coração já estava sarado. Ele diz assim, na verdade vocês me fizeram mal, mas o Deus que é todo poderoso transformou a tragédia em bênção. Aqui está amadurecido. Já tive o Manassés para eu me esquecer e eu já tive o Efraim para eu prosperar. Então está tudo certo, eu abençoo vocês e digo mais, Deus me falou que vai descer 75 pessoas aqui para o Egito e eu vou sustentar vocês. Mas ele passou por dor, irmãos. E que dor? A dor da rejeição, a dor do ódio dos seus irmãos. Então, a dor é treinamento para a nossa maturidade. Então, às vezes a gente vai perceber que um ninho nosso, que está trazendo muito conforto, vai ser assim, eu diria, sacudido. E por que não destruído? Mas não é o fim. Fale para a pessoa que está ao seu lado.
é o início do seu céu. É o início das suas alturas. Então a águia, ela abre as asas, né, com o propósito de ensinar seus filhotes a voarem, mas também para amparar eles na hora que eles cansam. Então Isaías, no capítulo 40, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se caminharão e não se fadigarão. Deus sabe quando nós estamos cansados. E a Bíblia diz que quem se cansa é quem está trabalhando, quem está fazendo a obra, quem está envolvido com o chamado, quem está envolvido com o propósito. E o Senhor vem lá para nos sustentar. E por causa do devido afeto daquela águia, ela consegue carregar os seus filhotes, levar para um lugar para depois soltá-los de novo. Deus faz assim conosco. Pedro estava lá choroso, sozinho, e Jesus ressuscita e manda sempre avisar. Diga para Pedro, avise para Pedro, porque ele ainda tinha propósito e o ministério dele não estava destruído. O Senhor falou, repito, já falei isso diversas vezes, o Senhor estava dizendo assim: Pedro, eu não quero saber dos seus fracassos, eu quero saber do seu amor. Eu quero saber do seu amor. A águia carrega os filhotes nas costas. Amém. Quando eles ficam cansados. Da mesma forma, nós lemos no versículo 12. Assim, só o Senhor o guiou. Tu és meu guia, meu protetor, sua mão me guia, pois sei. Lembrado do cântico? Meu protetor, me guia, me sustenta. Da mesma forma, Deus guiou e guia os seus filhos nos lugares difíceis. Nos lugares, o texto diz assim, numa terra deserta, um ermo solitário, povoado de uivos. Diz assim: o Senhor rodeou o seu povo. Perto está o Senhor. A Bíblia diz que o diabo ele tem que estar ao derredor, porque ao redor está o Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem os livra. Então, irmãos, em nossas vidas, Deus vai permitir, muitas vezes, a presença de abismos. Deus vai permitir a presença desses abismos para quê? Para nos ensinar a voar. É Deus que vai nos conduzir, irmãos. Ele que vai nos guiar continuamente, Ele guiará a tua alma. Ele guardará a tua entrada, guardará a tua saída. Então nós nascemos para as alturas. Que nós possamos falar: Senhor, esconde mesmo a minha vida na fenda da rocha, e lembrar do Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas se a gente descansar demais, irmãos, Ele vai mandar um desconforto. E a gente não gosta de desconforto nenhum, a gente não gosta de dor, não é? Artrite, artrose, reumatismo, a gente não gosta de desconforto. Mas uma coisa é certa, eu e você, nós nascemos para as alturas. Nós nascemos e devemos viver buscando os lugares altos. Ter a nossa vida escondida em Cristo Jesus. E não ficarmos assim acomodados com, não, mas está tão aconchegante aqui. Por exemplo, as nossas células, irmãos. A célula que multiplica é a célula que tem o vice-líder, ok? A célula que nós convidamos pessoas, e aí vai chegar e a gente vai multiplicar. Por favor, vamos excluir a palavra dividir? Mas a gente tem uma tendência de falar assim: nossa, mas está tão bom. Irmãos, uma célula no máximo 10. Se tem 16 ou 18, tem que multiplicar. Temos que multiplicar. A não ser a online, pode ser 300 pessoas, não tem problema nenhum. Então a gente gosta de conforto.
E alguns não gostam de convidar. Não, a gente, só nós 10 aqui, ou 6, porque a gente se conhece, sabe os nomes, nós nos tornamos amigas. Ah, não, irmãos. É ambiente de salvação. Você que é anfitrião, anfitriã, que abriu a sua casa para uma célula, se o povo está muito parado, muito aconchegado, só nas mesmas pessoas toda semana, dá um brado, dá um grito. Convide os seus vizinhos e fale, gente, tá errado aqui, vamos fazer um circo e deixar umas 3 cadeiras a mais e vamos orar sobre essas cadeiras. E pedir, Senhor, manda essas pessoas. Porque senão, irmãos, algumas células também ficam travadas, sabia? Ficam paralisadas. Ficam do mesmo tamanho. E tudo que é do reino de Deus avança, irmão. Então, se está paralisado, pede ao Senhor para dar um empurrãozinho. Pede ao Senhor para sacudir o ninho. Amém, irmãos? Os anfitriões digam amém. Os líderes também digam amém. Então, nós nascemos para expansão, irmãos. E é isso que está acontecendo. Falei hoje de manhã, todas as pessoas que vêm ministrar neste lugar, nesse estacionamento, sabendo que o templo está numa ampliação, dizem no Senhor, olha, vocês estão ampliando lá, né, de 300 para 700, beleza, né, mas o Espírito Santo está falando que vai continuar crescendo. Aleluia! Às vezes, irmãos, nós nos contentamos com muito pouco, quando a Bíblia diz assim que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir e fará infinitamente mais, além do que cremos, além do que pedimos e além do que pensamos. Então, Senhor, nos dê asas para a gente voar. Senhor, eu nasci para as alturas. Eu não nasci para viver preso ao chão. Vamos ficar de pé, irmão? Queria que você fizesse esse exercício aqui. Eu não sou personal, não. Tem 2 personal aqui. Mas vamos fazer aquele exercício assim que levanta e mexe com a panturrilha. Certo, Fabiano? Certo, Marcelo? Esse exercício aqui. E dá uma impressão que a gente não tem mais controle, né? É isso que Deus quer, irmãos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, falou assim, olha, nós já estamos desarraigados. Não estamos mais presos na terra. Se a gente está preso na terra é porque a gente está indo para o alto, irmãos. E vai ensaiando aí, porque daqui a pouco a Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, os nossos pés vão sair da terra e vamos nos encontrar transformados com Ele nas alturas. Vamos nos encontrar com aqueles que dormem em Cristo também nas alturas. Estamos preparando para isso, então a gente já tem que ensaiar. Então o que é da terra, irmãos, é efêmero. Diga para a pessoa que está ao seu lado, é provisório, é passageiro. Mas o que é do Senhor é eterno. E as alturas dos montes que pertencem ao Senhor, vamos estar com Ele nas alturas, e diz a palavra, pelos séculos dos séculos. Mas eu quero que você encerre com este irmão dizendo assim, olha, aceite o desconforto que vem de Deus. Deus mexe, irmãos. Deus abala as nossas estruturas. E eu quero orar com você, que você diga, Senhor, eu não quero ser uma pessoa que fique preso aqui na terra. Pensando aqui na terra, fazendo planos aqui para a terra, porque quem está fazendo planos aqui para a terra, pensa em ficar também na terra. Por isso que a Bíblia diz assim, que é para a gente pensar nas coisas lá do... Pensar e buscar as coisas lá do... Onde Cristo vive, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, preparando o lugar, e de lá Ele virá para julgar vivos e mortos, Ele virá para nos buscar. E Ele diz assim, a alegria de vocês vai ser completa. Amém?